Olá pessoal, aqui é o Alexandre Pierini do Caderno de Resenhas. Hoje vamos falar sobre a obra de André Trigueiro, jornalista e ambientalista. Meio ambiente no século XXI. 21 especialistas falam da questão ambiental nas suas áreas de conhecimento. Esse livro é a 4ª edição, publicado pela editora Autores Associados no ano de 2005. Então, por que o Caderno de Resenhas traz então a obra de André Trigueiro para a discussão? Primeiro porque está havendo toda uma discussão aí mundial em torno do meio ambiente, queimada na Amazônia, discussões do governo nacional, discussão do governo francês, do governo alemão. Então, o caderno resolveu trazer à tona a obra de André Trigueiro, porque se trata de um dos clássicos, um dos autores clássicos aí do meio ambiente, que discute essa questão em nível nacional e até internacional. A sua obra é de fundamental relevância para as discussões do tema. Então, o caderno resolveu trazer para a discussão o meio ambiente. Nada melhor do que a gente falar dessa obra fundamental de André Trigueiro. Então, meio ambiente no século XXI, 21 especialistas falando da questão ambiental, traz uma série de artigos escritos por vários autores sobre o meio ambiente. Então, André Trigueiro vai iniciar a sua obra falando sobre a falta de entendimento sobre o conceito de meio ambiente. De uma forma geral, meio ambiente, para Trigueiro, é confundido com o que as pessoas conhecem como fauna e flora, não relacionando o termo com a amplitude que deveria ser utilizado. Na verdade, aponta o autor para a dificuldade de se estabelecer um nível de consciência ambiental. Então, é sobre essa perspectiva que o livro encontra-se organizado, e com 21 textos que nos remete ao século XXI e às discussões relacionadas ao meio ambiente. Entre os autores utilizados por Trigueiro, existem renomados profissionais. Podemos citar Fritjof Capra, Gilberto Gil, Leonardo Boff, Fernando Gabeira, entre outros. O primeiro capítulo do livro trata-se de um artigo do renomado físico Fritjof Capra. Capra aponta para o nascimento do conceito de sustentabilidade. Para isso, busca entendimento do relatório Brundtland, organizado pelas Nações Unidas, onde vincula a preservação do meio ambiente como condição necessária para a construção do futuro. Para Capra, existe uma dificuldade de organizar e operacionalizar o conceito de sustentabilidade, e o melhor caminho para isso é o funcionamento do sistema educacional, através do que ele denomina de alfabetização ecológica, pois acredita que a compreensão dos princípios de organização dos ecossistemas é fundamental para a manutenção da teia da vida. De uma forma geral, Capra estabelece a necessidade de organização de um novo currículo na educação, onde se pode estabelecer padrões e significados diferentes às crianças, através do processo de aprendizagem. Padrões estes estabelecidos em cima de uma educação ambiental mais prática. Como exemplo, o autor cita a organização de hortas nas escolas como condição sine qua non para a construção de uma relação mais sólida entre as crianças e o meio ambiente, tendo em vista o envolvimento aí estabelecido. Leonardo Boff, o teólogo, inicia o 2º capítulo tecendo uma crítica ao modelo de desenvolvimento em voga. Criticou de forma voraz a cultura do consumismo e com muita perspicácia discorre sobre a importância da espiritualidade para a mudança do paradigma vigente. A espiritualidade é importante, tendo em vista a sua capacidade de alterar o relacionamento entre os homens e a terra.
De acordo com Boff, a espiritualidade é significativa, pois passa a transformar e deixar transparente a experiência anterior, afastando a relação intelectual e mais científica que determina as ações contemporâneas. Nesse contexto, a capacidade de redução do consumo seria significativa, uma vez que colocaria limites à velocidade humana, preservando a natureza e contribuindo para o desenvolvimento do conceito de sustentabilidade. Gilberto Gil utiliza sua experiência como ex-ministro da Cultura, ex-presidente da Fundação Gregório de Matos de Salvador, para escrever sobre o meio ambiente e a cultura. Para Gil, a natureza é uma criação cultural e que a cada época se constrói uma visão de natureza. No Brasil, mesmo com o processo de degradação da natureza, que marcou a fase inicial de seu descobrimento, existia um certo criticismo contra o desmatamento desmedido. Nesse contexto, Gil cita o historiador e cientista político José Augusto Pádua, onde o intelectual defendia a tese de que a devastação ambiental era um obstáculo ao desenvolvimento econômico do país. Dessa forma, o autor sai do lugar comum, onde se apregou a esse criticismo, sendo como um fato relacionado à contemporaneidade, o que torna o texto muito mais interessante. O autor escreve sua experiência como ministro e secretário da Cultura para falar sobre o processo de intervenção cultural no Brasil. Cita vários projetos culturais de integração entre os homens e natureza, na tentativa de se criar no país um conceito mais profícuo de sustentabilidade. Essas experiências, de uma forma geral, estão atreladas à relação entre a religião e a sociedade, o que resgata um pouco do artigo anterior, escrito por Leonardo Boff, e que está relacionado à espiritualidade. Nesse sentido, vale a pena ressaltar a integração e a parcimônia entre os textos, estabelecendo um link entre as temáticas. Vale ressaltar que as experiências citadas descrevem a atuação das religiões afro, principalmente ao candomblé, onde se ressalta os elementos divinos da natureza. A proposta inicial levantada por Trigueiro está relacionada com a construção de uma consciência ecológica. Nesse contexto, o artigo de Samira Crespo sobre a evolução da consciência ambiental no Brasil traz opinião e desenvolvimento do pensamento sobre os problemas ambientais no país. Samira organizou pesquisas sobre a temática ambiental e desenvolveu vários trabalhos a partir da Rio 92. Foram 3 pesquisas, feitas nos anos de 92, 97 e 2001, onde a autora buscou nos 4 cantos do país a opinião dos brasileiros sobre a relevância ou não da problemática ambiental e o seu constante processo de evolução no país. Através de pesquisas, a autora foi capaz de traçar um perfil sobre o padrão ambiental brasileiro, tendo como tese as diferenças regionais, as posições de várias classes sociais, assim como o pensamento de homens e mulheres. Mas o ponto mais alto dos estudos foi o diagnóstico de que, mesmo com todas as dificuldades em um país em desenvolvimento, a ação do poder público ocorreu um processo de evolução do pensamento ambiental no Brasil. O pensamento ambiental no Brasil não podia ser desenvolvido sem o papel significativo da imprensa. É sobre esse tema que o organizador do livro, André Trigueiro, se debruça em seu texto. Trigueiro destaca o papel fundamental do programa Globo Repórter como meio difusor do meio ambiente no Brasil. Cita também a importância do papel da imprensa, como órgão disseminador e educativo que assumiu diante das mazelas trazidas pelo modelo de desenvolvimento, desmatamento, enchentes, raios ultravioletas, poluição, etc. Um ponto interessante mencionado por Trigueiro está relacionado com o nível de conhecimento sobre o meio ambiente que os jornalistas possuem. Aponta que os profissionais que trabalham com a temática atualmente foram autodidatas em adquirir conhecimento e que os mais novos possuem mais vantagens
por encontrar a temática dentro da sociedade brasileira mais trabalhada e com os conceitos mais direcionados. Essa constatação vem juntamente com as pesquisas mencionadas pela Samira no texto anterior, onde, através das pesquisas, percebeu-se um certo amadurecimento da sociedade brasileira para as questões ambientais. Então, pessoal, essa foi a obra de André Trigueiro, né? O caderno de resenhas aqui trabalha no sentido de contribuir para temas relevantes para a sociedade, né? O canal tem o caderno de resenhas tem seu canal no YouTube, né? Caderno de resenhas. Existem outras resenhas de livros organizadas lá, né? E vamos continuar trabalhando para que a gente possa dar a nossa pequena contribuição aí. Ok, pessoal? Quem gostou, dá um like aí. Grande abraço a todos e vamos em frente.